nosso tema hoje, deixa eu botar o nosso amigo aqui no silencioso também, não nos perturbar. Então, o nosso tema hoje, que é verdadeiramente nosso, né? Está baseado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9, a verdadeira propriedade. E como página auxiliar, Livro da Esperança, Emmanuel, com a página intitulada Propriedade. Bom, na próxima semana a gente vai falar de qual a importância do dinheiro e do trabalho. No dia 30, que é o quinto sábado, e a gente sempre reserva o quinto sábado com um tema extra, né? A gente vai falar sobre um tema bastante interessante. Podemos ser possuídos? Um espírito pode invadir o meu corpo? A gente vai falar um pouquinho sobre obsessão, sobre a atuação dos espíritos em cima do corpo de um outro. E no dia 7 a gente vai estar comemorando um ano, né, do nosso grupo, e vai estar aí o Jing Hara trazendo para a gente um dia de festa, aí a gente vai fazer música e espiritualidade. A gente está vendo se inaugura um segundo novo espaço que é aqui em cima, dando uma arrumada lá, para a gente ver se consegue mais espaço para a gente. Mas vai ser bem legal, vai ser um dia interessante. E no dia 14, como o espírito está ligado ao corpo, né? Como é que acontece a ligação do espírito com o corpo, né? A gente vai entender isso. E para começar, então, a gente está aqui na páginazinha de Emmanuel, trazida lá do livro Palavras de Vida Eterna, no rumo do amanhã. Júlio, você lê para a gente? No rumo do amanhã, por Emmanuel. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, Marcos capítulo 8, versículo 36. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo fica paralisado nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o túmulo em que suas cinzas ficam guardadas. Alongam a lembrança para um homem em que apareceram e brilharam nos eventos humanos. Porém, quase sempre o destaque pessoal de que se vira um objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Observam um campo de luta em que desenvolveram temporário domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram o mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade, que lhes devastaram a vida e despertaram além da morte sem recolher a renovadora luz. Recorda os que sofrem na derrota de si mesmos, depois de acreditar serem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, conforme ensinou o Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Então, essa é uma mensagenzinha de Emmanuel para a gente. Opa, perdão. Saiu aqui. Uma mensagem de Emmanuel para fazer a gente refletir um pouquinho, né, sobre as coisas que a gente tem. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar os nossos trabalhos, agradecendo a Jesus pela oportunidade de mais um dia encarnados, mais um dia de vida biológica em que estamos nesse planeta, buscando usar essa oportunidade para nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Agradecer também ao Senhor por estarmos aqui neste momento, porque afinal de contas foi uma escolha nossa. Podíamos estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, mas decidimos estar aqui. Estar aqui para estudar, estar aqui para entender, estar aqui para refletir, mas também estar aqui para receber energias, magnetismo, fluidos que possam nos facilitar o rumo desta encarnação. Aos nossos irmãos desencarnados, nós também pedimos que eles sejam envolvidos,
que eles também recebam de nós carinho. Estamos todos muito felizes por estarmos aqui juntos nessa noite, buscando o que de melhor poderia existir, que são os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Por tudo isso, é que em nome do Senhor, em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, iniciamos mais um estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então vamos lá, né? O tema lá, o que é verdadeiramente nosso. E aí eu trago para a gente começar a reflexão uma frase de Gandhi, né? Olha lá, a verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz ao seu semelhante. Olha que interessante, né? Gandhi, né, que era hindu, né, muçulmano, e tinham crenças totalmente diferentes, traz essa reflexão, né? A verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz ao seu semelhante. E a gente vai estar falando sobre a verdadeira propriedade. E eu queria chamar a atenção também para essa imagem aqui, que eu achei ela muito bonitinha, né? Olha só que interessante, né? Percebe-se que é uma casa pobre. Olha a goteira, né? Está dormindo com um guarda-chuva. Mas olha que aconchego, né? Olha que imagem gostosa de carinho, né? Tem um galo aqui, passarinhos ali, cachorro, né? Tem espaço para todo mundo. Uma imagem para a gente refletir, já que o tema, o que é verdadeiramente nosso? Essa família é rica, né? Pelo desenho, né? É rica de humanidade, de estar junto, né? Achei bastante legal. Então vamos lá, gente. Para a gente falar sobre o que é verdadeiramente nosso, nós vamos começar refletindo um pouquinho sobre tesouro. Nosso tesouro. O que é um tesouro? Né? Vamos dar uma olhada no dicionário. O que significa a palavra tesouro? Tesouro no dicionário tem vários significados. Eu trouxe 2 para a gente refletir um pouquinho. Coisa de muito apreço ou utilidade. Uma coisa muito importante. De apreço de importância. Uma coisa muito importante ou de grande utilidade. Aquilo que é considerado fonte permanente de algo. Então, um tesouro é algo profundo, né? Algo permanente, algo grande. E aí tem as outras definições que eu não trouxe, mas essas 2 são as que têm mais ligação com o nosso tema, que é riqueza, né? Tesouro também significa riqueza. Mas por que a gente está falando de tesouro? Simplesmente porque esse capítulo está baseado num trecho que Jesus nos traz umas informações a respeito de tesouro, né? Vamos dar uma lida? Está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21, palavras de Jesus. Olha só. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Não ajunteis tesouros na terra. Tesouros são coisas importantes. Se a gente estiver falando aqui de matéria, né, a gente está falando de dinheiro, de ouro, de diamantes, de casas, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. O que ele está querendo dizer ali? Que é tudo muito temporário. A traça e a ferrugem tudo consome. Tudo que é matéria se desgasta e acaba. Mesmo aquilo de mais precioso, né? O diamante é uma das coisas mais duras e mais duráveis que existe, né? Tanto que o diamante corta qualquer coisa, ele é raríssimo, né? Mas também o diamante é matéria. E também, embora não se tenha nenhum estudo, acredita-se que ele acaba. Uma hora ele se deteriora e acaba. Tudo oxida, né? Se a gente for ver o ferro, ele enferruja. Né? O aço também se desintegra. E tem coisas que a gente não vê, como o ouro, o diamante, mas que também acabam. Mas se não foi só pelo seu próprio consumo, mas também há aqueles que roubam, né? que minam e roubam, que diminuem as coisas. Minar é diminuir, né? Está minando a confiança, está diminuindo a confiança, está eliminando, né? Isso tudo, Jesus está se reportando a um item que está lá no livro dos Espíritos, que chama lei de destruição.
Tem um trecho do Livro dos Espíritos que fala sobre a lei de destruição, que foca exatamente nisso. Tudo acaba, tudo passa, exceto aquilo que fica guardado conosco no espírito, no pensamento. Né? Então Jesus está falando aqui que o que é da terra sempre é temporário. Por isso que ele está falando, não ajunteis tesouro na terra. Por quê? Porque não faz sentido. A gente vai morrer e vai ficar tudo por aí. E se a gente não morresse, as coisas também se destruiriam. Mas aí Jesus não para por aí. Jesus continua. Olha só o que Jesus traz na sequência. Mas tem sempre um porém. Jesus não faz nenhum tipo de ensino sem fazer uma conclusão, né? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Então, a traça e a ferrugem aqui são os exemplos da destruição, né? Da destruição natural. Então, ele está dizendo, nem a destruição natural é capaz de acabar com os tesouros que a gente ajunta no céu. E onde os ladrões não minam nem roubam. Então Jesus está falando o seguinte, se a gente juntar os tesouros no céu, eles estarão protegidos. Como se tivesse um cofre, né? Só que um cofre perfeito, né? E nada vai se destruir. Bom, coisas eternas são as que podemos juntar no céu. Que coisas são essas? Aprendizados. São os aprendizados que são essas coisas que a gente guarda em nós. Nós fomos criados simples e ignorantes. Porque todos nós, quando fomos criados por Deus, nós fomos criados de uma forma elementar, simples. E nós fomos evoluindo. E aí a gente vai entrar lá, né? A gente vê o reino mineral, o vegetal, o animal, e essa evolução vai acontecendo da simplicidade para a complexidade que nós temos hoje. Nós somos seres complexos. O ser humano é um ser complexo do ponto de vista físico, material e também espiritual, né? Então, simples e ignorantes, e ao longo de todo esse tempo, tudo que a gente teve e tem são aprendizados. O que a gente leva, o que fica conosco o tempo todo, são os aprendizados que a gente conquista. E aí, obviamente, ligado a isso, vem os sentimentos, né, que também são aprendizados. A gente aprende a amar, aprende a perdoar, aprende a conviver, né? E isso não há traça, não há ferrugem, não há ladrões capazes de minar. Mas Jesus também não para por aí. Vamos dar uma olhada nessa frase aqui. Olha que interessante essa frase. Porque onde estiver o vosso tesouro, primeiro ele diz, não ajunteis tesouro na terra. Depois ele diz, ajunte o tesouro no céu. E agora ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Bom, tesouro, nós já vimos que tem vários significados. Tesouro é o símbolo maior de materialismo. Por isso que Hollywood, né, lá no imaginário popular, né, tem vários filmes de caça ao tesouro, né? Os piratas, aquela coisa toda, tesouro enterrado e tudo mais. Por que isso, né? Porque é o símbolo maior de riqueza fácil, né? Achou um tesouro enterrado no quintal, imagina, né? Coisa interessante. Mas nessa frase ele associa ao termo tesouro o coração. Olha lá. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E coração é um símbolo universal de sentimento. Então, o que ele está falando aqui? Dependendo de onde ou de qual tipo de tesouro a gente quer, é o que o nosso sentimento vai estar. Então, por isso que ele está aqui. O que atinge o nosso coração é o que nos move. É o sentimento. Se o meu sentimento é um sentimento de querer ter
cada vez mais dinheiro, carros, casas, materialismo. Onde é que está o meu tesouro? Na terra. Lembra? Tesouros da terra e tesouros do céu. E onde meu coração está? Na terra, no material. Porque o meu sentimento, o meu desejo é de conquistar cada vez mais, né? Então, o coração está ligado aí. Que tipo de sentimento a gente pode ter no coração, né? Eu trouxe alguns só para a gente lembrar aqui. Que tipo de sentimento ou tesouro a gente pode estar associando aí, né? O amor é um tesouro. E é um sentimento. Né? Não é um sentimento? Vamos lá. Qual outro, né? Paz, piedade. São sentimentos. São coisas que a gente associa à conquista do coração e são tesouros importantes, né? Mas o nosso coração pode estar focado no sexo. Eu posso estar sendo movido. Eu quero e quero e quero sexo. É onde o meu coração está movido, motivado. E é uma conquista. E é um tesouro para muitas pessoas. Isso, elas focam nisso e querem cada vez mais. Dinheiro, poder. Então, dois lados dos tesouros. O tesouro que a gente ajunta no céu e nem a traça corrói, nem os ladrões desgastam. Isso daqui. Nós ficamos velhos. Então, se eu estou focado no sexo, vai chegar uma hora que o meu corpo físico não permite mais. Eu envelheço. A traça corrói, o tempo passa. Dinheiro. Dinheiro acaba. E acaba de uma hora para outra. A gente já tem falado de dinheiro há uns 4 ou 5 sábados, né? E poder? O poder é transitório. Posso ter muito poder hoje e amanhã não ter nada. E aí eu trouxe um videozinho de um desenho do Pica-Pau. Eu tenho 44 anos, então eu via muito esse desenho, que mostra um pouquinho dessa motivação para as coisas da Terra, né? Vamos dar uma olhada nesse trechinho aqui. Mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões, mulheres. Um desenhozinho, só trouxe um trecho do desenho, mas o contexto desse desenho é que ele ia empalhar o Pica-Pau, que o Pica-Pau valia muito dinheiro, né? Então o que movia ele ali era o desejo. Ele tinha uma das coisas ali que aparecia sempre, né? Mulheres, mulheres, né? Carros, mulheres, mansões, mulheres. O que movia, né, esse gatinho aqui, né? Os tesouros da terra. Né? É só uma brincadeirinha para a gente ver como que a gente vê isso naturalmente em filmes, em desenhos, e na atualidade a gente vê muito. Bom, voltando aqui ao porquê, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Na verdade, é uma escolha que a gente vai fazer. Não é isso? Ó. Onde estiver meu tesouro? É onde eu colocar ele. Onde coloco os meus desejos. O que eu quero. E aí eu movo o meu sentimento para lá. Isso não é usar o livre-arbítrio? É. Eu posso, o meu livre-arbítrio, a minha liberdade de escolha que Deus me permitiu para que eu possa aprender sozinho com os meus acertos, com os meus erros, eu posso escolher. Colocamos onde queremos o nosso tesouro. Mulheres, automóveis, casas, mulheres, né? Lembra do gatinho lá? Dinheiro, poder, querer coisas, ou conquistas de paz, de harmonia, né? Eu coloco onde eu quiser o tesouro. E podemos fazer o que quiser dele. E eu posso fazer o que eu quiser do meu tesouro, que é o meu corpo físico. Eu posso fazer dele o que eu quiser. Posso usar ele para o trabalho, posso usar ele para fazer coisas boas, como eu posso usar ele para desonestidade, posso usar ele para ficar à toa, né? Um vagabundo sem fazer nada. É uma escolha. O que tem valor para um pode não ter valor para outro. Isso é uma escolha individual. Cada um de nós tem uma motivação,
Cada um de nós vai ter um local onde colocar esse tesouro. Que tesouro cada um de nós quer para si. Não tem como. O meu tesouro é diferente do Walter. Portanto, o meu coração também vai estar direcionado para coisas, muito provavelmente coisas parecidas, mas não necessariamente iguais. Faz sentido para vocês? Só que numa pequena frase dessa de Jesus, a gente encontra vários ensinamentos. Então a gente já falou ali de tesouro, que é o ter. Falamos de coração, de posse, né? de onde o coração é o sentimento, onde a gente coloca o sentimento. Mas tem um detalhezinho aqui, ó, no meio. Aí estará. Ele não disse aí, está. É um detalhezinho, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração? Não, aí estará. O que é estará? Estará é um verbo que está no futuro. É uma consequência da escolha que a gente faz. A gente escolhe qual é o nosso tesouro e ao escolher temos uma consequência. Nosso coração vai estar na consequência das escolhas que a gente faz. Se pelo poder, pela ganância, pela terra ou pelo equilíbrio, pela paz, pela harmonia. Ambos têm consequências. Isso tudo ele está falando de livre-arbítrio, né? De consequências daquelas escolhas que a gente faz. Está fazendo sentido, gente? Tudo bem? Bom, aí vem uma dúvida. É melhor então não ter posses, né? Porque se eu tenho coisas, eu estou indo pelo lado, né? A carinha do menininho, achei linda essa carinha, né? É melhor não ter posse, né? Então não devo ter posses. Bom, primeiro vamos entender o que é a palavra posse, né? Lá no dicionário, olha o significado da palavra posse, né? A coisa possuída, a coisa cuja posse pertence por direito a alguém. Então, alguma coisa que nós temos, né? Então, eu não devo ter coisas. Se a gente der uma olhada na Bíblia, a gente vai encontrar vários trechos, eu trouxe só 2, que falam que ter posses não é algo ruim, né? Então, lá em Gênesis, eu trouxe os mais antigos que eu encontrei lá, né? Lá em Gênesis, ó. E era Abraão muito rico, em gado, em prata e em ouro. Abraão, que é digamos, o iniciador, né? De toda a crença em um Deus único e tudo, a partir ali da história mais antiga que a gente encontra, né? Moisés, Abraão, Isaac e tudo mais, está lá nos mais antigos históricos do Antigo Testamento, né? E Abraão era rico, e era um ser iluminado, que a Bíblia diz que falava com Deus, né? Isaac também não. Boa noite, tudo bem? E semeou Isaac naquela mesma terra, porque o Senhor o abençoava até que se tornou muito poderoso. Então está na Bíblia, ter dinheiro, ter poder, não necessariamente é algo ruim. A gente está falando de duas grandes pessoas, profetas e religiosos, que fizeram a crença num Deus único crescer entre os judeus, né? E eles tinham dinheiro. Então a pergunta permanece. Eu devo ter ou não posses, né? Não é errado ter posses. É apenas perigoso. A gente já teve um estudo, né, no sábado retrasado, eu acho, que falava sobre o perigo de ser rico, né? É perigoso ser rico, porque quando a gente tem o dinheiro, quando a gente tem o poder, a gente tem o orgulho e a vaidade como algo que nos cerca o tempo todo. Quanto mais a gente tem, mais fadado ao erro a gente está, porque a gente acaba sendo envolvido por esses sentimentos, né? Tá bom, então ter posse é perigosa. Mais uma pergunta. E se for para o nosso bem-estar? Tá. Ter posse é perigoso, né? Ter coisas é perigoso porque eu posso, com isso, ficar mais orgulhoso, mais vaidoso, egoísta. Mas e se for para o nosso bem-estar? Pode. Vamos ver no Livro dos Espíritos,
que Kardec fez essa pergunta. Olha lá, pergunta 719. Olha o que Kardec pergunta para os espíritos. É condenável ao homem procurar o seu bem-estar? Pergunta legal que Kardec fez, né? É condenável, quer dizer, o homem não deveria procurar o seu bem-estar? Né? Olha a resposta dos espíritos. O bem-estar é um desejo natural. Os abusos são condenáveis porque contrariam a lei de conservação. O bem-estar é condenável se foi adquirido à custa dos outros e se comprometeu o equilíbrio moral e físico do homem. Vamos ver essa resposta em pequenos pedaços. O primeiro pedaço diz que o bem-estar é um desejo natural. O que seria desejo natural? Faz parte da vida de todos nós, o bem-estar. É um desejo, é uma vontade. A gente passa por isso e é natural acontecer. Então, o bem-estar por si só não é um problema. É natural a gente ter bem-estar. A gente tem que... O ideal é que todos nós tenhamos uma casa, o ideal é que todos nós tenhamos uma cama, comida, bem-estar. Todos têm? Não. Com esse frio, há quem more na rua, porque não tem onde morar. Né? Então, é um desejo natural. E aí, na sequência, né, a gente tem que entender que o desejo, que na resposta diz que é natural, mas todo desejo pode se tornar uma tentação. Né? É natural, mas qual é o sentimento por trás do desejo? É natural ter o desejo de bem-estar, mas por que e qual o bem-estar que eu quero? O que está me levando? Qual o sentimento? Qual a motivação que me leva a isso? E aí eu lembro do Haroldo Dutra Dias falando que o Chico definia tentação, dizendo que tentação é como se fosse você está correndo de um cachorro muito bravo, doido para ele te pegar. Você está correndo de um cachorro muito bravo, mas está doido para o cachorro te pegar. A tentação é algo que a gente sabe que não é bom, mas a gente quer passar por isso. Quer experimentar, quer fazer de novo, quer sentir de novo, mesmo sabendo que aquilo não é bom. Porque a palavra tentação vem de retentar, né? De tentar de novo, é tentativa de novo, quero sentir de novo. Porque a gente só sente tentação em alguma coisa se a gente uma vez já provou. Ai, sou tentado pelo chocolate. Não é o meu caso, não sou tão ligado a esse chocolate, mas tem quem seja, né? Sabe que aquele chocolate, se for diabético ou alguma coisa, vai fazer mal. Ah, mas uma vezinha só a mais, né? É mais forte do que eu. Isso é desejo. O desejo pode gerar uma tentação. Faz sentido, gente? Bom, só que é um desejo natural, a gente sabe que está ligado à tentação, mas olha o que a espiritualidade traz para a gente. Os abusos são condenáveis. Então, embora eu tenha desejos naturais de bem-estar, eu tenho que tomar cuidado, porque esse desejo de bem-estar pode se transformar num abuso. Como pode ser isso? Bom, se para o meu bem-estar uma casa já seria o suficiente, eu posso abusar disso e querer uma casa para eu morar, uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa me divido todo para ter. Aí eu estou partindo para o abuso. Né? Se eu tiver condições de ter e esse bem-estar não for causar mal a ninguém, nem for vindo de nada errado, que a gente vai ver depois, ok. Mas o cuidado com o abuso. Né? E ele fala aqui, né?
são condenáveis porque contrariam a lei de conservação. Vamos falar, por exemplo, ecologicamente, né? O abuso que nós fazemos do plástico. A gente nem percebe, mas nós abusamos do plástico. Isso é um abuso. Por quê? Às vezes, a gente tem a possibilidade de usar um copo de vidro e usa de plástico. Por quê? Porque eu não preciso lavar. Menos trabalho, mais bem-estar. Um pouco ligado a uma preguicinha. Mas qual a consequência disso? Poluição. E a gente fere a conservação. Eu estou dando só um exemplo, tá, gente? É só para a gente pensar um pouquinho. Canudinho, gente. O canudinho, aquele canudinho que a gente vê naquelas caixinhas de suco. Aquilo é de uma poluição absurda. E por que a gente usa canudinho? Vamos usar copo. Para não lavar o copo. Então, são pequeninas coisas que a gente faz que está ligada a leis naturais. É o desejo, é o bem-estar. Tudo que está por trás disso é o bem-estar. A gente não quer ter trabalho, a gente quer ficar, de preferência, eu lavo a louça muito rápido. Só que se eu pudesse, eu jogava tudo, toda vez que acabasse o almoço, né? A gente pegava tudo e jogava no lixo. Esse era o sonho de consumo do bem-estar, né? Lavar a louça é chato, né? E tal. E ir para frente da TV. Isso é bem-estar, mas com abuso, desregramento, né? Então, o abuso gera desperdício. E o desperdício fere a lei de conservação. O que excede o necessário e fere a lei de conservação é um abuso ou um desperdício. Tudo bem até aqui, gente? Então, tomar cuidado com os abusos que a gente faz. E aí, continuando aqui, né? O bem-estar é condenável se foi adquirido às custas dos outros. Então tem uma condição aqui, ó. Nem sempre o bem-estar é condenável. Ele só é condenável se foi... Aí ele continua explicando. Então nem sempre, apenas em alguns casos o bem-estar é condenável. Quando parte para o excesso ou quando provém de atividades que não deveriam acontecer. Faz sentido, gente? Então, bem-estar é legal? A gente deve? Né? É condenável ter bem-estar? Não. É bom, a gente precisa disso. Né? E ele continua. Mas ele é condenável se ele for adquirido à custa dos outros. Se de alguma forma eu tenho bem-estar, eu tenho alguma coisa conquistado à custa dos outros, então está errado. Então é condenável. Né? Exploração, escravidão, engano, desonestidade. A gente já viu isso? A gente conhece alguém que tem um bem-estar, que tem uma boa casa, carros, ou seja lá o que for, vamos pensar só no material, né? Baseado em algum tipo de exploração? Tem porque explorou? Tem porque enganou? Tem porque foi desonesto? Cada dia que a gente vê numa reportagem, a gente vê alguns políticos que roubam merenda escolar, desviam dinheiro de obras. Isso é um exemplo de ter bem-estar às custas dos outros. Está fazendo sentido, gente? Então, um cuidado que a gente tem que ter baseado em que a gente teve esse bem-estar, né? Mas ele complementa, né, a custas dos outros e se comprometeu o equilíbrio moral e físico do homem. Então, olha lá, a resposta é complexa, né? Ó, o bem-estar é condenável se foi adquirido a custas dos outros. Ou ele se comprometeu o equilíbrio moral e físico do homem. Moral. Se comprometeu o equilíbrio moral, se afetou, se foi uso de má fé, eu conquistei alguma coisa porque eu fui desonesto, porque eu agi de má fé com o outro, então o outro fez alguma coisa sem saber que estava me beneficiando, falta de ética, tudo isso está ligado ao moral. Mas também pode estar ligado ao físico, né? Fome, sede, doença, se provocar, se para o seu bem-estar, alguém teve fome, sede, doença,
De novo a gente vai acabar falando dos políticos, né? Porque são o nosso exemplo maior. De alguém que rouba, por exemplo, da merenda escolar, enquanto isso tem famílias que a criança está lá com fome, que a família não tem como sustentar. Então, nesse momento, aí está o condenado. Se não fere isso, se não está no abuso, então o bem-estar é um desejo natural e não está errado, né? Qual é, talvez, a forma da gente conseguir saber o limite dessas coisas? Duas palavras nos ajudam a determinar o limite de até onde o bem-estar ele é positivo e quando ele passa a ser negativo. São essas duas palavras aqui, ó. Necessário e supérfluo. Eu trouxe uma tirinha aqui, vamos dar uma olhada nessa tirinha aqui, ó. Eu vou ler para vocês que pode ser que a distância fique muito ruim, ó. Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Uma falda pergunta aqui, né, para o Miguelito. Acabei de ligar a TV. E olha o que ele fala. Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas, e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota. É uma sátira aos comerciais de TV, né? Você vê, ele está vendo televisão, e a televisão fica o tempo todo lá nos comerciais bombardeando a gente para ter. Ó, saiu o iPhone 25 aqui. Esse iPhone ele é melhor que o 24 absurdamente e tal. Mas o iPhone 24 talvez ainda sirva, né? Claro, estou falando 24, mas acho que está no 10 ou qualquer coisa assim, né? Estou dando um exemplo porque telefone é algo que as pessoas querem, né? Carros e tudo. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o necessário e o supérfluo. E aí, para a gente não ter dúvidas, como é que o dicionário classifica essas duas palavras? O dicionário diz que necessário é aquilo que é de absoluta necessidade. É essencial, indispensável. Então, necessário é aquilo que eu preciso mesmo. Né? E o supérfluo? Supérfluo é o desnecessário. É o demasiado, o escusado, o inútil por excesso. Demasiado é além da conta. O necessário é o indispensável. Passou disso, é além da conta. Aí passa a ser supérfluo. Mais do que o suficiente. Olha que interessante essa definição, né? Então, o que é supérfluo? É algo que a gente tem que é mais do que o suficiente. Excesso. Excede. Eu, de fato, não preciso, mas tenho. Então, aquilo é supérfluo. Mas e aí, né? Vem uma pergunta, né? Tá bom, necessário, supérfluo. Aí Kardec faz essa pergunta para a espiritualidade. Olha lá. Por que Deus colocou o atrativo do prazer na posse e uso dos bens materiais? Tá bom, eu já entendi, tem lá, né? Bem-estar, tem que tomar alguns cuidados nas conquistas das coisas, tem necessário e supérfluo. Mas caramba, não teria sido muito mais fácil se Deus não nos tivesse criado com essa coisa de querer ter? Né? É isso que ele está falando, né? Por que a gente sente prazer na posse e no uso dos bens materiais? Seria tão bom se a gente não sentisse prazer nisso, né? Não parece que Deus é sádico? Não parece que Deus colocou isso e falou assim, olha, você não deve, mas você vai sentir vontade. Bom, não é melhor não sentir vontade? Já que eu não devo, se eu não sentir vontade, eu não vou querer fazer, porque meu coração, lembra lá? Meu coração não está motivado para isso. Olha a resposta dos espíritos. Bom, Deus colocou o atrativo no prazer, na posse e uso dos bens materiais para estimular o homem ao cumprimento de sua missão e experimentá-lo por meio da tentação. Puxa, estimular o homem o cumprimento de sua missão. Para me estimular, me colocou esse desejo de ter, porque a gente tem uma missão de crescimento, de escolher o que faz sentido, de escolher aquilo que dura para a eternidade, não que dura só enquanto a gente está vivo aqui na Terra, que dura só enquanto eu tenho 40 anos e depois não dura mais. Né? Isso, se eu estiver motivado a fazer
cumprir a minha missão aqui na Terra, de conquistar sabedoria e coisas que eu vou levar, então eu vou conseguir abrir mão disso. E isso está ligado à tentação. Lembra? A gente falou de tentação. O que é tentação? Desejo. Quero ter. Quero ser. Quero sentir. Né? Tentação, todos nós passamos por ela. Mas nós escolhemos se nós nos dobramos a ela. Ai, eu estou com uma tentação de me endividar e comprar um carro maravilhoso, automático, um Honda, sei lá, um CR-V, custa 150 mil reais, eu não tenho esse dinheiro, mas eu faço em 78 vezes, me endivido, pego dinheiro emprestado. É uma tentação querer ter esse carro. Eu deveria ter esse carro? Está nas minhas condições financeiras? Eu estou falando do material que é mais fácil da gente julgar, né? É tentação, o desejo de ter. Mas a minha razão vai pensar, poxa vida, não, mas se eu fizer isso eu vou me endividar, minha família, né? Então eu vou comprar um carro um pouquinho mais barato que dá para eu pagar. Então eu fui tentado, mas tomei a decisão de não fazer disso. De não trazer o meu coração para essa tentação. Faz sentido para vocês? Isso tudo tem a ver com prazer na posse. Passei pela tentação, não me dobrei a ela, estou crescendo. Né? Então, tentação é desejo, né? Qual é o desejo que está envolvido nisso? Né? Nós podemos aceitar a tentação, e aí eu repito, revivo, experimento e sinto prazer na experiência. Quando eu me dobro à tentação, quando eu faço o que eu não deveria fazer, porque a tentação é isso, né? Ela vem, eu sei que eu não deveria e vou. E faço, né? Então eu repito, porque se a tentação eu já senti antes, eu tenho essa vontade, eu revivo. Essa é uma opção, eu experimento, eu sinto prazer naquela experiência e depois até me arrependo. Não devia ter comprado o carro, não devia ter feito isso, não devia ter mentido de novo, não deveria ter roubado, não deveria, mas fiz. Eu caí em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está lá no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, porque a tentação, ela é algo que vem, né? De novo, não é o que Chico fala lá, o cachorro está perseguindo você, vem cachorro, né? Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, né? Ou eu posso me livrar do mal, eu posso resistir, avançar e abrir mão do prazer, e aí entre aspas, porque o prazer pode ser só momentâneo, né? Vamos voltar ao exemplo do carro? Me endivido, compro o carro. Vai ser ótimo. No primeiro, segundo, terceiro dia, talvez na primeira semana, depois é só um carro. Aí o desejo vai para outro. A gente nunca deve ficar dando exemplos pessoais, mas eu vou me arriscar nisso daqui. A Nária compartilha comigo disso. Eu sempre quis ter uma picape. Sempre. Aí chegou lá, um dia roubaram meu carro. Roubaram um Fiat Uno verde que eu tinha. Pobrezinho lá. E aí vinha o dinheiro do seguro e tudo mais. Eu comecei a ver um carro, aí vi uma picape usada. Uma S10 87. Isso era 99, 2000 por aí. E com dinheiro e mais algum endividamento eu conseguia comprar aquele carro. Era um carro que só cabia 2. Era um carro que bebia uma gasolina, era gasolina aquele carro. Estava com vontade, com uma tentação, com um desejo enorme. Acharam meu Fiat Uno. Acharam meu carro. Então o seguro não ia pagar. Mas ele não pagou. Devolveu o carro, estava mais ou menos inteiro. Pois bem, não compra a S10. O que vocês acham que eu fiz? Peguei a porcaria do carro e dei de entrada. E me endividei pelo resto. Eu decidi experimentar, sentir o prazer. Esse carro não ficou comigo, acho que nem 3 meses. A dívida era tanta, eu já não estava mais conseguindo pagar a gasolina, o seguro era um absurdo e a mensalidade. O que eu fiz? Fiquei sem carro, porque eu tive que vender o carro, pagar o carro e fiquei sem carro.
não me deixes cair em tentação e livra-me do mal. Eu caí na tentação, escorreguei, colhi o que eu plantei. Fiquei sem carro, né? Meu Deus, acho que a gente ficou sem carro quase 2 anos por causa desse evento. É só um exemplo de que a gente não pode, né, ser movido por uma paixão, né, por um desejo, por uma tentação. Podia ter aberto mão ali daquele prazer, né? Enfim. Vamos lá. 713 aqui, né? Questão 712 que a gente estava, questão 713. Ó. Os prazeres têm limites traçados pela natureza? Porque a gente está falando de prazer, né? No final das contas, a tentação, sentir prazer. Sim, o limite do necessário. Os prazeres têm limites? Então, ele está dizendo que tem limites, mas então, se tem limites, eu posso sentir prazer. Não é um problema sentir o prazer, né? Mas tem um limite. Qual é o limite? Necessário. Mas pelos excessos chegais ao extremo exagero e à repulsa, e vos punis a vós mesmos. O que é o excesso? O excesso é o supérfluo. É aquilo que eu não precisaria ter, né? E aí o que acontece? Nós nos punimos a nós mesmos. Como é que a gente se pune? Porque a gente vai colher. O exemplo, né, que eu falei, que eu comprei o carro, vendi o carro com, acho que foi 2 meses ou alguma coisa, porque eu puni a mim mesmo, eu me endividei, né? Dor, sofrimento. Vamos lá. O tema do nosso estudo era esse aqui, né? O que é verdadeiramente nosso? O que é verdadeiramente nosso? Vamos ver o que está no Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. O homem só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então só é nosso, de verdade, o que eu levo quando eu morro. E aí o desenhozinho é bem interessante, né? Aqui já é sua fortuna lá. O dinheiro fica, né? O dinheiro fica. As coisas materiais ficam. Então, na dúvida, eu tenho que pensar, o que eu vou levar comigo quando eu morrer, quando eu desencarnar? Esse sim é algo, isso sim é algo que é meu. E de um modo geral, isso está ligado a sentimento e aprendizado. Faz sentido, gente? Então, o que é verdadeiramente nosso? Todo o resto não é nosso, é da terra. Minha casa, meu carro, vai ficar aí. O Juan vai herdar isso tudo, vai usar ou não, vai quebrar ou não, vai vender. E o que eu levo comigo? O meu relacionamento com meu filho, com a minha esposa, com os meus amigos, como eu vivi, né? Quais foram as escolhas que eu fiz. Então está sempre aquilo que vai dentro de nós, sentimentos e aprendizados. E aí, para a gente ir caminhando para o finalzinho, né? Olha só, trago um trecho que está lá também dito de Jesus, no mesmo capítulo desse ensino, no versículo 25, olha só o que Jesus nos traz, ó. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Ele está falando de bem-estar, né? Sem exagero. Não se preocupa tanto assim com o que vai comer ou com o que vai vestir, né? O Campanella, na semana passada aqui, ele foi muito feliz, né, nas colocações dele. Ele trouxe aqui um estudo para a gente falando sobre dinheiro, né, e tudo mais. A necessidade que a gente tem é movida pelo nosso sentimento. Porque às vezes a gente vê uma família que ganha um salário lá muito pequenininho, um salário mínimo, um pouco mais do que isso, e vive. E talvez outros, né, vivem, têm lá o que comer, têm o que vestir, aperta, vivem com uma certa dificuldade, mas vivem. E às vezes outros que têm um salário, às vezes de 10 mil reais, vivem endividado e não conseguem. Onde é que está a diferença? Né? A diferença está entre o necessário e o desnecessário. Entre o que eu quero e o que eu posso.
Essa é a diferença, né? E aí Jesus fala, não se preocupe tanto com isso, né? A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Ele continua na sequência, fala, os pássaros vivem soltos, não trabalham, não colhem, e vivem, comem. Ele não está dizendo que a gente deva ser vagabundo, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para a gente não se preocupar tanto com isso. E hoje nós vivemos uma vida que se preocupa o tempo todo com ter. Uma televisão não é suficiente, duas não é, três não é, um carro, dois carros, casa, material. Né? E às vezes a gente esquece do espiritual, de conviver, pai, mãe, filhos. Né? E lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, no finalzinho, olha só que mensagem interessante. Ó. Em tudo que se refere à propriedade, a ter coisas, lista, acima de tudo, aquelas que partilhas por dons de infinita bondade e que, por se haverem incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Vamos entender o que ele está dizendo aqui? Em tudo que se refere ao ter, o que nós temos de verdade, vamos listar tudo que Deus nos deu de graça. Tudo que nós temos, a nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso corpo físico, a nossa família, tudo que gira em torno de nós. Isso tudo foi incorporado em nós. E às vezes a gente nem faz, né, nem dá conta de tanto que nós temos. Da quantidade de coisas e da quantidade de sentimentos que nos abraçam, que nos fazem melhor. E às vezes a gente esquece da quantidade de coisas que Deus nos deu de graça. E se a gente consegue colocar o nosso coração, o nosso tesouro nas coisas que duram para a eternidade, nas coisas que ficam, isso vai fazer parte das nossas escolhas que a gente não vai mais nem perceber que a gente optou por isso. Que a gente está no caminho do bem. Já passa a fazer, já vira um hábito fazer boas escolhas. Já vira um hábito você cuidar só do necessário, deixando o supérfluo. E eu vou trazer para vocês uma musiquinha agora para a gente encerrar o estudo de hoje. E é uma música evangélica, mas com uma mensagem muito linda, chama Raridade o nome da música. E tem esse trechinho na música. Sua raridade, né, sua preciosidade, aquilo que importa, o seu tesouro, né, não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é entre Deus e você. Né? Sua alma é um bem que nunca vai envelhecer. A alma é o que importa. E o que é a alma? Somos nós. É o que está dentro de nós, os nossos aprendizados, as nossas conquistas reais. Hoje eu estou numa encarnação que eu posso ter muito poder e muito dinheiro. Numa próxima encarnação, dependendo do uso que eu fizer do poder e do dinheiro, eu posso vir muito pobre e submisso. Porque eu preciso aprender a importância disso tudo. Então vamos para a musiquinha, e aí depois da música a gente tem um passe, né? A gente faz uma prece, tem um passe e a gente encerra o estudo de hoje. Tá bom? Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo bem? Bom, tem ali fora tem o Evangelho, tem o Livro dos Espíritos, tem alguns livros, é de doação, pode pegar e levar, tá? Se alguém quiser. E vamos para a musiquinha para a gente encerrar aí e vibrar gostoso. É uma música muito bonitinha. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que
sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não sabe se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Então, com isso a gente encerra o estudo. Vamos fazer a nossa prece, preparando-nos para o passe. O passe é uma transfusão de energias, onde receberemos magneticamente energias materiais, mas principalmente energias espirituais, doadas pelos nossos mentores, os nossos anjos de guarda, aqueles espíritos que estão o tempo todo do nosso lado, com o único objetivo de nos ajudar a progredir, de nos ajudar a decidir e escolher pelo rumo certo. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, a Jesus por esse planeta maravilhoso, a espiritualidade pela oportunidade de termos esse espaço aqui para estudar, para fazer as nossas orações, para obter muito mais do que merecemos, certamente. Vamos também nesse momento envolver o nosso irmão Írio, que fez uma cirurgia hoje, que ele seja envolvido
harmonizado, pacificado, tranquilizado, que ele receba de nós um abraço espiritual bem quente, bem apertado. Que cada um de nós também aqui, Senhor, possa encher o coração de energias boas, do verdadeiro tesouro que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. E que esse tesouro, que é a tua mensagem, os teus ensinos, possamos nós distribuir por onde quer que passemos nessa vida e em qualquer outra vida que venhamos a ter. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos, te pedindo a permissão, Senhor, para encerrar o nosso estudo. Em teu nome, Jesus, e também em nome de Deus. Que assim seja.